Nos anos 70, no Brasil, uma minissérie chamada Mãe de Santo tomou a televisão brasileira. Era um momento muito complicado do Brasil, onde as nossas práticas de macumbaria, umbanda, candomblé, quimbanda, macumba, né, era escrachada pela sociedade brasileira. No entanto, essa minissérie, passada na antiga TV Manchete, trazia à baila outros aspectos do culto tradicional de origem africana, nos seus aspectos diversos, não só dos orixás, mas também de toda a encantaria, muito rica e muito valiosa no nosso país, né? Vai chegar o momento onde eu vou falar também dessa encantaria, né? Do culto das entidades que tem status, vamos dizer assim, de orixá no nosso país, viu? As entidades da Quimbanda e da Umbanda têm um valor muito grande para nós praticantes da macumba brasileira. Eu costumo dizer que a macumba, eu gosto muito desse termo, embora ele foi utilizado de forma pejorativa, porque a macumba é um instrumento musical, né? Então, fomos taxados ali nos anos 20, 30 do século passado de macumbeiros, tocadores de macumba, né? Dançarinos de macumba, né? Aquela gente que dança macumba, aquela gente que toca macumba. A macumba é a verdadeira religião do Brasil. Eu costumo dizer que a macumba, a quimbanda, é o tantra brasileiro, né? A religião dos impossíveis, a tradição da impossibilidade, a tradição do gozo e do deleite, aonde as pombagiras e os exus gozam a vida livremente. Nós vamos falar disso em outro momento. Mas eu inauguro a live de hoje, cujo tema é Obaluaê, o Orixá dos Contrários, falando dessa minissérie Mãe de Santo, porque uma cantiga naqueles idos, em função dessa minissérie, foi imortalizada. E eu era criança pequena, mamãe ama televisão, ama novela, né? E era assídua no canal da Manchete e etc. Essa novela teve reprises ali, né? E eu me recordo, eu sou de 78, eu me recordo de uma cantiga que a minha mãe cantava para eu dormir. E essa cantiga eu fui saber depois que era da novela Mãe de Santo. E a cantiga era: Atotô baluaê, atotô babá, atotô baluaê, atotô é orixá. Atotô baluaê, atotô babá, atotô baluaê, atotô é orixá. Atotô baluaê, atotô, atotô baluaê, atotô é orixá. Atotô baluaê, atotô babá, atotô baluaê, atotô é orixá. Minha mãe cantava essa cantiga para mim. Em vez de cantar boi, boi, boi da cara preta, mamãe cantava Atotô baluaê, atotô babá. E vocês não sabem da pior ou da melhor. Assim que eu deixei 10 anos de vida monástica, né, eu fui um monge beneditino da estrita observância, né, do ramo cisterciense, da estrita observância. Eu fui em busca dos terreiros, né? Eu abandono o hábito de monge e vou buscar minhas raízes ancestrais. E o primeiro orixá que deram para a minha cabeça foi Obaluaê. Isso lá nos anos 2000, 2002 para ser exato. Então os búzios, o L de Logum, o oráculo do L de Logum, determinou que naquele momento o meu orixá era Obaluaê. E eu me apeguei muito a esse orixá, gostava e gosto muito dele, embora ele foi um padrinho, ele foi ali
alguém que me acompanhou até eu descobrir que Xangô era o dono da minha cabeça. Mas foi muito bom esse período com o Obaluayê, né? O orixá que carrega o axé vermelho, o axé branco, o axé preto, o axé dudu, o axé funfum e o axé pupá, né? As contas dele é rajada dessas três cores, né? Embora na diáspora brasileira esse orixá compartilha o seu signo mágico com um outro orixá que é o Omolu. Para nós que praticamos o culto tradicional, Obaluayê não é Omolu, Omolu não é Obaluayê. Obaluayê é Obaluayê, Omolu é Omolu. Mas na diáspora brasileira, Obaluayê e Omolu fundiram em um só orixá, assim como também na diáspora brasileira, Oxumaré e Bessem se fundiram numa divindade só. Eu já disse para vocês que isso é um fenômeno comum que acontece entre culturas, chamado de interpenetrações de civilização. A antropologia estuda muito bem isso, de que forma uma cultura impacta a outra, influencia a outra, é impregnada por elementos de outra cultura. Isso é extremamente comum e acontece desde muito sempre. Divindades se fundem, divindades se impregnam uma da outra, sobretudo quando essas divindades têm semelhanças, né? Mas para nós, Omolu não é Obaluayê. Eu vou tratar de Obaluayê do ponto de vista tradicional, não do ponto de vista afro-brasileiro, embora a gente pode falar um pouco disso, com todo respeito a essa diversidade, essa multiplicidade, mas eu gostaria de me centrar, de me concentrar em Obaluayê, que é uma divindade muito cara para mim, e deixar o Omolu para quando eu vou falar de Nanamburucu, porque o Omolu tem tudo a ver com Nanamburucu. O próprio Omolulu, ou Omolu, é uma contraparte, diríamos assim, do próprio mistério contido em Nanamburucu. Essa divindade ligada ao lamaçal, ligada à terra. Mas hoje eu vou ficar com Obaluayê, ou Xaoluayê, o rei senhor da terra, o rei da quentura das profundezas da terra, o orixá da varíola, o orixá da febre, o orixá das pústulas, o orixá das doenças que permeiam, que perpassam, que aparecem, que se apresentam no corpo. O orixá do deburu, o orixá da pipoca, sobretudo na sua versão afrodiaspórica, é um orixá comedor de pipoca, um orixá comedor de deburu, um orixá que tem um festejo muito bonito, um dos mais bonitos da nossa tradição afro-brasileira, que é o festival, né? É o ritual chamado Olubadé, que acontece nos meses de agosto em todo o território nacional, né? Que é a festa de Obaluayê, que é a festa onde Obaluayê convida os seus convivas para celebrar contigo a morte, né? Com a sua dança frenética do Opanigé, como é dançada nos terreiros no mês de agosto. Essa dança chamada Opanigé tem um mistério, porque quem já viu Obaluayê dançando essa dança na sua dinâmica afrodiaspórica, na sua dinâmica afro-brasileira, vai entender o mistério dessa dança. É lógico que tem toda ali uma implicação, que é a própria releitura da tradição afro-brasileira do candomblé dessa divindade. Mas isso não retira dessa divindade as suas peculiaridades. Obaluayê também é chamado de Sapatá. Orixá Sapatá, esse nome não é muito querido de se dizer, não é bem-vindo de se dizer, embora eu estou dizendo ele em forma didática, né? Ele também é chamado de Soponã, né? No Rio Grande do Sul, no Batuque, as pessoas chamam ele de Sapatá, mas ele também é chamado de Soponã, né? Como é o nome dele mais temido, né? É Soponã. E ele literalmente é um orixá ligado à doença e aos seus contrários. Tanto é verdade que para Obaluayê a gente pede tudo no contrário. Você nunca peça doença, você nunca peça saúde para
Por quê? Porque ele é uma divindade que age no seu contrário. É uma divindade muito importante. O Baluayê é um orixá que veio do Icolê Orum. É um orixá que estava na comitiva que veio do céu para a terra. É um orixá, então, primordial. É um orixá importantíssimo. E ele também é tido como o irmão de Xangô. O Baluayê é o irmão de Xangô. Xangô reina sobre a terra, o Baluayê reina debaixo da terra. O Baluayê é um andarilho, ele é uma espécie de sadhu indiano, ele anda por aí, né? Tanto é verdade que no sincretismo afro-brasileiro ele foi aproximado de um santo muito interessante que é chamado de São Lázaro, que é em algumas tradições São Lázaro, outra também tem São Roque, que são dois santos que andavam pelas ruas com os cachorros, com os moradores de ruas, com os mendigos e por aí vai. Mas o mais interessante nisso é a andarilhagem, essa capacidade de desapegar de todas as coisas e sair pelo mundo sem propriedade alguma. O Baluayê é esse tipo de andarilho quieto, silencioso, atotô, né? É o seu chamado, atotô é a sua convocação. A gente, quando está diante de Obaluayê, a gente fala atotô, né? Que é uma expressão iorubá, quer dizer silêncio, mas não é qualquer silêncio. Atotô é um silêncio que impacta, é um silêncio que te cala, é um silêncio que te silencia por inteiro. Atotô é um silêncio das profundezas, porque aquele que não gosta de barulho, aquele que vive solitário está chegando, está comparecendo, está vindo, né, de algum lugar. Então o Baluayê é este orixá que muitos acreditam ser irmão de Xangô, né? Ele vem de uma linhagem real, ele vem da realeza, né? Haja vista que o seu nome é Obá, né? Então ele é chamado de Obá. Obá quer dizer rei, Luayê, o rei senhor da terra. Mas para entender esse termo, o rei senhor da terra, porque o Baluayê, como eu estava dizendo, nem é o seu nome. O Baluayê é um epíteto, né? O Baluayê é como se fosse um título. O Baluayê, o rei senhor da terra, porque o seu nome é Soponã. O seu nome, ou Sapatá. Especificamente, o seu nome é Soponã, né? Que é literalmente o orixá da varíola. A varíola tem um orixá, tem uma divindade na terra iorubá. O Baluayê está ligado à febre e a tudo que aparece no corpo. A urticária, coceira, manchas, feridas, sarampo, varíola, todo esse tipo, rubéola, catapora, ebola, etc. Mas o que a gente poderia dizer também de Chagas, né? A doença de Chagas também, mas aquela doença lepra, né? Não a doença de Chagas, especialmente lepra. Essas doenças que surgem no corpo, que marcam o corpo, né? Que revela a quentura que está por dentro, né? São doenças que têm a ver com o calor corporal, né? Tudo isso que aparece na pele está dando notícia do calor, do excesso de calor no interior do corpo, né? E esse excesso de calor no interior é onde está o mistério de Obaluayê, porque o Obaluayê detém esse calor das profundezas, esse fogo que está dentro da terra, esse fogo que está debaixo da terra. Ele domina esse fogo oculto, esse fogo que esquenta, que transmite calor de dentro para fora. Enquanto Xangô é o fogo do mundo, enquanto Xangô é a labareda fumegante, o dragão fumegante, o fogo que destrói o mundo, o fogo sobre a terra, o Baluayê é o fogo debaixo da terra. Algumas tradições vão dizer que o Baluayê e Xangô são irmãos. E enquanto Xangô, vaidoso, altivo, snob,
enquanto Xangô gosta da sua realeza, enquanto Xangô gosta da sua exuberância, enquanto Xangô gosta da sua opulência, e Xangô é o orixá da exuberância, Xangô é o orixá da opulência, Xangô é o orixá da grandeza, Xangô é o orixá da realeza, Obaloaiê é o orixá do contrário. Ele não gosta da opulência, não gosta da realeza, não é vaidoso e nem tampouco essa magnificência real toda, porque ele abandonou tudo isso e foi viver como um andarilho, como um mendigo, como um sadhu, tipo os sadhus indianos que andam por aí ajudando as pessoas, curando as pessoas, porque o Obaloaiê também tem um conhecimento medicinal, tem um conhecimento de alta feitiçaria, tem um conhecimento altamente elaborado e a própria capacidade de curar as pessoas de feridas terríveis, né? E de doenças ligadas ao calor do corpo, ao excesso de quentura, ao excesso de calor no corpo. Então, enquanto ele é o irmão mais velho de Xangô, enquanto ele abandona esse lugar de direito ao trono, ele deixa isso para Xangô, que foi forjado, foi formado para ser um guerreiro destemido e para sentar no trono, né? Xangô gosta de sentar no trono. Xangô gosta do seu lugar de rei. Xangô gosta do seu lugar de imperador. Xangô gosta do luxo, gosta da boa mesa. Xangô gosta de comer bem, gosta de vestir bem, gosta da festa, gosta da dança. Filhos de Xangô têm essa característica e Xangô é muito bom para fazer os seus filhos serem bem-sucedidos na vida. De todos os orixás, Xangô e Oxum, né, no aspecto feminino, são os orixás que gostam de fazer os seus devotos, de fazer os seus filhos dignos, altivos, ricos, enriquecidos, bem de vida, exuberantes. Então Xangô e Oxum têm isso muito bem marcado. Obaloaiê não tem isso, embora Obaloaiê tenha sua própria riqueza, porque Obaloaiê é dotado de uma sabedoria ligada ao campo da doença, ao campo dos mistérios ocultos, né? Ele é um orixá muito ligado ao axé Dudu, ao axé do negro, tamanha a sua capacidade de trânsito, né? De transitar no mundo oculto. Por isso que ele está muito associado ao cemitério, aos mortos, né? A sua própria dança, uma das suas danças imortalizadas no balé do candomblé, né? No festejo do candomblé, no xirê do candomblé, que é um balé, né? Essa dança, o Opanigé, 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 Opanigé. Essa dança está falando da sua relação com o fundo da terra. Essa dança está dando notícia do quanto o Obaloaiê fica contente enquanto ele come, né? Enquanto ele mata, né? Porque ele é a terra que come, né? Ele é responsável por se alimentar dos nossos corpos em podridão, dos nossos corpos em processo de putrefação. O Obaloaiê é o responsável por essa deterioração do corpo morto, né? Por isso que ele está associado à terra. Embora a terra, na sua totalidade, pertence a Onilé, embora Onilé seja a dona da terra, a governanta da terra, a imperadora da terra, né? Ela, Edan Onilé. Mas o Obaloaiê está ligado ao mistério de tudo aquilo que cai na terra, de tudo aquilo que entra dentro da terra, né? É ele quem se alimenta de tudo isso que adentra-se a terra, que é enterrado, que é colocado dentro da terra, né? Então ele está muito associado aos mortos, ele está muito relacionado ao cemitério, né? Tanto é verdade que na Quimbanda você tem ali o Molu, né? Nesse processo de associação, né? Você tem o Molu, que dentro da concepção afrodiaspórica também é o Obaloaiê. Você tem o próprio Molu como chefe do cemitério, né? Você tem o próprio Molu como dono do cruzeiro do cemitério, né? Então, quer dizer, a gente vai no cemitério, quando a gente se aproxima do cruzeiro, a gente saúda o nosso pai, o Molu, né? Isso é um costume nas tradições da macumba brasileira, porque o seu Omolu está ali, guardando o cemitério, protegendo o cemitério, ao ponto de na Quimbanda, na macumba brasileira, ter um Exu chamado de Exu Omolu.
né, fazendo associação exatamente a esse reino, a esse mundo dos cemitérios, aonde essas entidades, esses espíritos governados por seu Omolu, comanda ali, delibera esse campo mágico que é o território do cemitério. Então o Omolu está associado àquilo, o Obaloaiê está associado àquilo, né, dentro dessa perspectiva afro-brasileira, mas saindo dessa perspectiva onde o Omolu é o orixá velho e o Obaloaiê é o orixá novo. Isso foi criado no Brasil, isso foi sistematizado no Brasil, mas voltando ao culto tradicional, o próprio Obaloaiê, orixá, também está associado ao cemitério de qualquer forma, né? E de igual maneira, o próprio Omolu, que é essa contraparte de Nanã, a gente vai falar disso quando a gente falar de Nanã, a gente vai ver que está ligado também à terra, ao lamaçal, ao mistério da terra, né? Entender essas diferenças, entender essas implicações é muito complicado. Nós estamos falando de epistemologia, de pensar a presença do orixá no mundo a partir do seu papel social, político, econômico, mágico, né? No campo que ele atua, na dimensão mesma que ele atua. Eu entendo muito bem que dentro dessa perspectiva de pensar as tradições da diáspora e as tradições do Exim Orixá Ibiri, do culto tradicional, precisa nos ajudar a mapear duas coisas, aproximações e diferenças. Quando a gente norteia as aproximações, né, as semelhanças e também as diferenças, isso não deve servir para a gente entrar numa guerra desnecessária de quem é melhor, de quem é pior, de quem é mais puro, de quem é menos puro. Existe um discurso no Brasil, um discurso nefasto, feito na maioria por gente desavisada ou gente empolgada, aonde eu vivi muito isso, né, ali no final dos anos 2009 e começo dos anos 2010, eu vi muito isso dentro do Ifá, e uma guerra entre Ifá e o Candomblé, e uma guerra de narrativa, né, de quem é mais certo, de quem é mais errado. Ainda existe adeptos do culto tradicional mantendo esse discurso aí, que é um discurso muito pobre, né, muito vazio, né? Gente empolgada, gente desavisada, gente vazia de discursividade, né? Porque quando você pensa Candomblé, você precisa pensar o Candomblé como uma tradição autônoma, sistematizada por africanos e seus descendentes no Brasil. E a gente sabe muito bem que o número de adeptos de Candomblé ultrapassa hoje o número de adeptos e praticantes de orixá em África, sobretudo em Nigéria, né, especificamente. O Candomblé é uma tradição afrodiaspórica, afro-brasileira, do orixá, profundamente sistematizada e resguardada, né, com todos os quiprocós, porque existe muita maluquice por aí, né, em nome de Candomblé, assim como existe muita maluquice em nome de Quimbanda, em nome de Umbanda, em nome de Ifá, né? Mas existe muitas casas tradicionais de Candomblé no Brasil que são verdadeiros reservatórios de preservação da autêntica tradição do Candomblé, que é esse legado ancestral que nossos antepassados nos deixaram, de alta riqueza, de beleza, né? Um complexo institucional religioso organizado no Brasil sem igual no mundo. Ninguém consegue... nenhuma tradição afrodiaspórica consegue ser tão bem organizada, tão bem sistematizada como é o Candomblé no Brasil. Por outro lado, essa guerra de narrativa que degradeia, que digradia, né, que guerreia entre tradição diaspórica e tradição africana, ela não se soma, né? Ela não enriquece, ela não agrega, ela não acrescenta nada, porque esse discurso de certo e errado, esse discurso de quem é mais certo e quem é mais errado, ele tem um objetivo, ele tem uma força muito bélica, né? E que é exatamente angariar clientes para um grupo específico, né? Porque quando você cancela o outro grupo, você traz você traz público para o outro, né? Então, uma política de cancelamento que a gente sabe muito bem como funciona. Se você cancela aqui, você desestabiliza aqui e você agrega colar, né? Então, existe uma política
implementada nesses espaços sociais, nesses espaços das redes sociais, cibernéticos, da internet, aonde cancelar o outro é uma ferramenta bélica, tecnológica, de aquisição de clientela. Então a gente sabe muito bem, quando esses discursos vigoram, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que desconstruí-lo, a gente tem que desfortalecê-los e não fortalecer. Sobretudo quando a pauta é as nossas tradições na sua diversidade, né? Então, aonde quer que a gente vê, aonde quer que a gente visualiza, escuta esse tipo de discussão, a gente precisa desestabilizar, porque esse tipo de discussão só nos enfraquece, só nos desorganiza, só nos atrasa, né? Nos atrasa naquilo que deveria ser o mais importante para nós. Mas é importante também situar as diferenças e as semelhanças, né? Eu acho que também misturar tudo, embolar tudo e dizer que tudo é a mesma coisa não é interessante. Então tem que sistematizar bem e dizer que isso é isso, aquilo é aquilo. Essas coisas não são as mesmas coisas e não tem problema, porque essas tradições, essas culturas preservadas no Brasil, essas culturas africanas preservadas no Brasil, elas seguiram ritmos próprios da nossa afro-brasilidade. Então, no Brasil, o Obaluayê é o Molu, ponto final, não tem discussão. Isso não precisa de mudar, né? Mas a gente pode, além disso, além de cultuar o Obaluayê como orixá novo, o Molu como orixá velho, a mesma faceta do orixá Sapatá, a mesma faceta do orixá Soponã, na sua versão nova e na sua versão velha, por mais que a gente possa cultuar isso, a gente também pode saber a origem disso e como isso se organiza na sua originalidade, né? E na sua originalidade, Sapatá é Sapatá, o Molu é Molu, eles não têm nada a ver uma coisa com outra, a não ser a relação com a terra, a não ser a relação com o mundo oculto, né? Porque essas divindades ligadas à terra têm uma relação muito forte com o mundo oculto, com o mistério, com a magia, né? Sobretudo a magia que a gente chama de magia negra, né? Para além da concepção pejorativa em torno do conceito, que ficou muito marcado por ideias equivocadas, a magia negra, a magia branca e a magia neutra existe, né? A gente pode dar outros nomes, né? Como Axé Dudu, Axé Pupá e Axé Funfum. Mas existe sim campos mágicos que são dominados pelo negro, pelo Dudu, campos mágicos dominados pelo branco Funfum, e os campos mágicos dominados pelo vermelho, que é Pupá, formando exatamente essa tríade mágica que é a mão direita, a mão esquerda e o neutro, né? O vermelho é o neutro, o branco é a mão direita e o negro é a mão esquerda. O Obaluayê está relacionado profundamente à mão esquerda, mas também à mão direita e também à mão neutra. Tanto é que uma das suas contas na diáspora é rajada de branco, vermelho e preto, representando esses três axé. Mas ele também tem na sua polaridade velho, ancião, ou Molu, isso na diáspora, ele tem a conta branca e a conta preta, representando a mão direita e a mão esquerda, né? O negro é a sua cor primordial. Se você encontrar um sacerdote, né, um professor, um Oni Obaluayê, né, um Olorixá de Obaluayê, eu não gosto de usar o termo sacerdote, gente. Eu tenho sérias resistências com esse termo. Eu nunca traduzo Babalaô, Babalorixá e que seja como sacerdote. Eu não gosto desse termo e a gente está muito apegado a esse termo sacerdote. Eu não sou sacerdote, eu não me sinto um sacerdote. Eu sou professor de Ifá e sou um médico tradicional que sabe manipular, que sabe mexer em todo o complexo medicinal divinatório do Ifá. Eu gosto muito mais de usar o termo professor, babá, entender babá como professor, entender babá como alguém que domina um conhecimento próprio, né? É muito mais interessante do que a gente insistir nessa coisa de sacerdote. Então, toda vez que eu vou falar de um praticante de um culto, eu prefiro chamá-lo de Olorixá ou de Babalorixá, embora o termo Babalorixá
é exclusivo dentro do culto tradicional dos devotos, dos praticantes, dos iniciados para o Obatalá. Os iniciados de Obatalá são babalorixás, são babaossá, iaossá, eles são ialorixás, eles são babalorixás. Dentro do culto tradicional, esse título reporta-se ao povo, à casa, aos descendentes, aos iniciados de Obatalá. Para mim, que sou iniciado no Orixá Xangô, eu sou um Babá Oni Xangô, eu sou um Oni Xangô, eu sou um Orixá de Xangô, sou um Elegum de Xangô, sou um Babá Oni Xangô, sou um Babá Oni Xangô. É como é chamado os dignatários, os devotos, os iniciados para Xangô. Então, no culto tradicional, os olorixás, os devotos, os oloiês, podemos dizer assim também, de Obaloaiê, usam preto. E o preto é muito forte nesse povo, nesses praticantes. Inclusive, eles têm detalhes marcados no seu corpo, nos olhos, na boca, onde esse axé do negro, do preto, o axé Dudu, é muito bem marcado, representando ali a faceta da sua energia. A gente sabe que o negro, o preto, é uma energia que desmantela também forças negativas. Haja visto o domínio dessa força. Não só desmantela, não só como impede a ação de forças energéticas maléficas, como também consegue deliberar a força energética maléfica. A força do Dudu, a força do preto é tão grande que o preto não só consegue bloquear, reter essa força negativa, como ele consegue também demandar essa força negativa. Ele consegue fazê-la fluir, fazê-la movimentar. Há relatos na Nigéria de temor, de medo, de pavor para com os devotos de Obaloaiê, porque há relatos, há casos dos devotos de Obaloaiê ter mandado uma praga, uma peste, uma doença para uma cidade inteira, porque esses devotos, esses iniciados, esses olorixás de Obaloaiê, dominam a praga, dominam a peste, domina a pandemia, a epidemia, domina tudo que possa ser mandado através de vírus, através de bactérias, através de coisas congêneres. Eles dominam esse campo, eles dominam esse território, eles dominam esse mundo. Então existe um temor muito grande por parte de algumas comunidades em Nigéria, onde inclusive muitos olorixás, muitos devotos de Obaloaiê foram caçados, foram assassinados, foram aprisionados, porque eles eram temidos pela população local. A capacidade deles mesmo dominarem a peste, a praga, a doença é muito grande. Eles têm um domínio sobre isso, eles conseguem enviar uma doença para uma cidade inteira. Existe relato, existe itãs onde Obaloaiê infectou uma cidade inteira e matou uma cidade inteira. Tamanha a sua autoridade, a sua propriedade no que se refere à doença. Ele é literalmente o orixá da doença. A gente pode dizer que Obaloaiê é literalmente a divindade da doença. Porque a doença é uma energia. A doença também ela tem uma importância muito grande. Por mais que seja uma jugum, por mais que seja negativa, mas a doença tem um fator muito, muito importante. Porque a doença, muitas das vezes, ela chega como um corretivo. Muitas das vezes a doença chega como um corretivo disciplinador. Muitas das vezes a doença tem a função de disciplinar, de ensinar a pessoa a viver, de ensinar a pessoa a organizar melhor a sua vida. Muitas das vezes a doença é o fechamento de um ciclo e a abertura para um novo ciclo. Ainda que esse novo ciclo seja a experiência de morte, porque morrer também é uma experiência. Morrer também é experimentar. Na perspectiva urubá, morrer não é o fim.
Os Yorubás não entendem que a morte é um fim. A morte também é uma experiência. A morte também é uma maneira de experimentar a própria vida, né? Então, ainda que seja para morrer, a doença é uma jornada. Basta você acompanhar uma pessoa que está doente, você vai entender a jornada que a doença produz. A doença produz uma jornada de mudança, de transformação, ainda que seja para a morte. Porque conceber a morte como transformação também é muito interessante. Porque se você concebe a morte como algo nefasto, como algo terrível, você não consegue acessar a própria dinâmica do nascer de novo. Porque a única forma de nascer de novo, a única forma da gente nascer novamente é morrendo. Então, o Obaluayê tem uma associação muito formidável com esse processo de começo, meio e fim, né? Com esse processo, com esse percurso de fechamentos de ciclo, né? É um orixá ligado a essa questão. Por isso que ele é muito celebrado no Brasil. Eu gosto muito da celebração que é dada ao Obaluayê no Brasil. Porque se você for entender o próprio processo do deburu, o próprio processo da pipoca, ela de milho a deburu, de milho a pipoca, você vai entender qual que é o lance da transformação aí, da mudança aí, né? Então, a própria doença que aparece no corpo, a própria ferida que aparece no corpo, a própria mancha que aparece no corpo, ela está falando de um estado do teu corpo, ela está falando de uma dimensão do teu corpo, ela está falando de uma necessidade do corpo. O excesso de calor no corpo, que produz esse tipo de adoecimento, está falando da necessidade de renovação desse corpo, né? Quando o próprio furúnculo, né? O furúnculo também está associado ao Obaluayê, né? Quando um furúnculo aparece no corpo, você tem ali uma dimensão de algo que o corpo quer mandar para fora, né? Tudo isso que aparece no corpo, como caroços, furúnculos, feridas, etc., tudo isso tem a ver com uma necessidade que o corpo está tendo de expurgar, de mandar para fora algo que está incomodando ele. Então, por isso que essa divindade, o Obaluayê, está associada a esse mistério da mudança, da transformação, do final de ciclo, né? Do final de uma jornada, né? Do começo de outra, né? Ele gosta de comer, os antigos costumavam dizer que a comida que o Obaluayê gosta, que o alimento que o Obaluayê gosta, é quando a oferenda, né, chega no processo de putrefação. Quando a oferenda está cheia de larvas, quando a oferenda está cheia de bactéria, quando a oferenda está apodrecendo, né? Nós, a geração mais nova, está cada vez mais distante desses saberes, né? A gente, na sociedade do nojo, na sociedade de um processo de higienização branco, né? Completamente ocidentalizado, distante do mundo aborígene indígena, a gente está cada vez mais distante dessa perspectiva mágica que são os processos de transformação e de mudança da própria oferenda que a gente entrega para o orixá, para a entidade, etc., né? Então, existe um processo também, existe um movimento energético na própria oferenda, no próprio adimu, na própria comida que é dada para o orixá, que tem a ver com o próprio axé que ele detém, né? No caso de Obaluayê, quando esse alimento entra nesse momento dele estar cheio de larvas, cheio de bactérias, no processo mesmo de apodrecimento, de putrefação, é quando o auge do axé dessa divindade, desse orixá, alcança aí o seu limite, diríamos assim, né? Ali está o axé, né? Ali está a força, né? Os antigos entendiam bem disso, os antigos sabiam muito bem disso, sabiam muito bem lidar com isso e entendiam com o olhar mágico, com o olhar divino, com o olhar atento, o que aquilo estava significando. O que aquilo quer dizer? Você nunca vai deixar uma comida de Xangô, por exemplo, da lá.
porque Xangô está na contramão dessa dinâmica que se apresenta para o Baloaê. Por isso que eu dei como título dessa live o Baloaê, o orixá dos contrários, né? Dos contrários, porque para ele a gente pede no contrário, para ele a gente pede na contramão, para ele a gente pede no avesso. A gente não pede alegria para o Baloaê, a gente pede tristeza. A gente não pede saúde para o Baloaê, a gente pede doença. A gente não pede riqueza para o Baloaê, a gente pede pobreza, né? Quem me disse isso a primeira vez foi Mãe Estela de Oxóssi, em 2002. A primeira pessoa a jogar um Ari de Logum para mim foi Mãe Estela de Oxóssi. Eu ainda era monge quando ela abriu um Ari de Logum para mim e disse que o Baloaê era o orixá da minha cabeça. E ali ela me contou verdades, né? Uma mulher da envergadura de Mãe Estela conta, narra verdades. E ali ela me contou verdades sobre o Baloaê. E uma das coisas que ela me disse sobre o Baloaê é que para o Baloaê a gente deveria pedir ao contrário. Que a gente nunca deveria pedir a ele da forma que a gente pede para os demais orixás. Se bem que nessa controvérsia toda, o Baloaê e Xangô têm coisas muito parecidas. Enquanto o Baloaê a gente pede no contrário, o Xangô a gente nem pede, né? Xangô a gente vai pianinho, porque dependendo da justiça de Xangô, dependendo do juízo de Xangô, a gente sai muito mal na fita, né? Então Xangô a gente só abre a boca depois dele emitir um juízo, né? Porque quando você chega diante de Xangô, Xangô já está te mapeando, Xangô já está te lendo, Xangô já está fazendo um raio-x de você, porque Xangô só toma decisão baseado, né, nos dois lados, né? E no terceiro lado, que é o dele, né? Porque ele tem uma decisão própria, ele tem uma decisão muito peculiar, que é sua depois de ter analisado os dois lados, né? Então são duas divindades antagônicas, são duas divindades muito diferentes, né? Muito distantes uma da outra, embora muito próximas, porque elas se complementam, né? Nas suas diferenças, né? E são divindades ligadas a um mesmo construto, já que elas são tidas como duas divindades irmãs. O Baloaê é irmão de Xangô, o irmão mais velho de Xangô, o irmão que renunciou ao trono, né? É lógico que dentro de uma tradição onde o Itan, onde a narrativa ganha relevância, você vai encontrar várias narrativas, né? Várias oralidades acerca disso. E está tudo certo, está tudo bem. Você não deve ficar brigando com a oralidade. Você não deve brigar com o Itan. Você não deve brigar com a narrativa. A narrativa diz por si só, ainda que ela diferencia, ainda que ela se contradiga, ainda que no sul diz de um jeito, no norte diz de outro. Quando o campo é o da narrativa, essas diferenças não devem servir para a gente guerrear um ao outro, né? Essas diferenças devem nos enriquecer para entender melhor o mistério. Então não é problema pessoas do norte pensar de um jeito e as pessoas do sul pensar de um jeito, sobre a mesma divindade, sobre o mesmo orixá, sobre a mesma entidade. A gente tem que perguntar de que forma os conhecimentos do norte, os conhecimentos do sul nos aproximam, nos agrega, nos possibilita entender melhor este ou aquele orixá, esta ou aquela divindade, né? As pessoas estão muito distantes desse pensamento, elas preferem guerrear, elas preferem cantar, contar a sua história, né? Da onde elas vêm, que casa elas pertencem, né? Dar carteirada para dizer que, dependendo de onde ela vem, o dela é mais certo do que o do outro, que não consegue rastrear a sua linhagem e não consegue dizer o teu pedigree, né? A questão do pedigree dentro do Ifá, do orixá, é uma coisa bizarra, né? As pessoas insistem nisso como se quem tem pedigree e quem não tem pedigree vivesse aí uma tradição menos ou mais, né? Quer dizer, eu tenho um pedigree, eu sou mais que você, eu tenho um pedigree, eu sou melhor que você, eu tenho um pedigree, eu tenho mais autenticidade para falar disso do que você. Isso é bizarro, isso é completamente fora da casinha, né? Às vezes, uma pessoa que não tem uma linhagem com pedigree, né, uma linhagem que ela consegue rastrear, elogiar, homenagear, entoar odes aos seus antepassados, mas essa pessoa tem uma espiritualidade tão profunda, essa pessoa tem uma conexão tão profunda com o sagrado, que o orixá, que a entidade, que o sagrado em si, consegue dizer através dela e operar através dela. O pedigree verdadeiro, eu sempre disse isso, o pedigree verdadeiro, o pedigree autêntico é a sua conexão
Porque você pode ter um babalaô, um babalorixá, um oloô, etc., magnânimo, que vem de uma linhagem muito antiga, e ele não conseguir produzir você espiritualmente. Ele não conseguir produzir o sagrado em você e você ficar vendo navios. Então, o verdadeiro pedigree é quando, ao me iniciar para o orixá, ao praticar uma espiritualidade, eu consigo desenvolver profundamente essa espiritualidade em mim. Quando você consegue profundamente desenvolver essa espiritualidade em você e tornar isso autêntico, tornar isso forte e poderoso, aí você pode falar do pedigree, que é o pedigree do orixá, que é o pedigree do culto do sagrado que você carrega. Eu conheci muitas rezadeiras, muitos rezadores, né? Muitas benzedeiras, né? Muitos curadores no nordeste do país, andando pelo Ceará, pelo Maranhão, pelo Piauí, pelo Pernambuco, no sertão, no agreste, né? Na Caatinga. Eu vi muitas mulheres devotas de orixá, muitas senhoras analfabetas, que nunca tinham pisado numa escola, mal sabia ler e escrever. E essas senhoras, esses senhores, rezadores, que falavam de orixá, que falavam da sua encantaria, possuía muito pedigree do que os pais de santo, as mães de santos, babalaoa, as ialaoa enfeitadas de São Paulo do Rio de Janeiro. Muito enfeite, muito paetê, soa carnavalesco, embora eu ame o carnaval. Mas o carnavalesco pode tirar a gente de cena, né? Pode tirar a gente da centralidade, porque carnaval só acontece uma vez ao ano, num período muito pontual, né? Então não dá para viver de paetê de carnaval o ano inteiro, né? E essas mães de santo, esses pais de santo, esses rezadores, essas rezadoras, sem nome, né, sem pedigree, conseguiam bancar por anos, o ano inteiro, por décadas, o seu pedigree espiritual, né, a sua força espiritual, a sua legitimidade espiritual, a sua frequência espiritual. Né? Tem gente que está com pompa, com paetê, com balangandã, com prataria de luxo, com roupas feita pela Louis Vuitton nigeriana, mas não tem nada, tá vazio, tá podre, não consegue te levar a lugar nenhum, né? A única coisa que consegue te ofertar é esse pedigree elástico, né? Esse pedigree emplastificado, esse pedigree de vitrine, porque o verdadeiro pedigree é aquele que transforma vidas. O verdadeiro pedigree é aquele que consegue entrar no seu coração e chamar a tua atenção para uma espiritualidade poderosa, que é a espiritualidade dos nossos orixás e de toda a nossa encantaria. Eu tenho dado ênfase ao Ifá, ao orixá, mas eu poderia estar falando aqui do poder de toda a nossa encantaria, que vai da macumba, da umbanda, da quimbanda, da pagelança, da jurema, do telecô e de todas essas tradições riquíssimas da cultura afrodiaspórica, né? Então, nós temos tecnologias poderosas que foram relidas, traduzidas e reelaboradas no Brasil, que são tão valiosas quanto. Basta a gente saber mergulhar profundamente nisso e conectar com quem tem conhecimento verdadeiro, não quem tem pedigree, mas quem tem conhecimento profundo, conhecimento espiritual, sagrado mesmo, porque somar viagens para a Nigéria, somar viagens, fotos, balagandã e paetês e outras coisas mais, não é sinônimo de verdade, não é sinônimo de autenticidade, não é sinônimo de profundidade. Ter uma casa cheia de filhos, ter milhares de iniciados, ter um palácio para o orixá, nada disso é sinônimo de autenticidade, de verdade, de profundidade. Pelo contrário, isso pode ser sinônimo de uma outra coisa, né? Embora eu prefiro relativizar, porque há palácios que podem ser verdadeiros lugares de profundidade, né? Assim como há choupanas que podem ser verdadeiros lugares de perversidade, mas o contrário também equivale, né? E embora o contrário equivale, o bom senso deve nos caber sempre, né? Aonde eu estou me metendo, com quem eu estou me metendo. Eu sinto orixá, eu sinto a profundidade do sagrado, ou eu estou procurando somente performance, ou eu estou procurando somente um balé, ou eu estou procurando somente nome, título e outras coisas mais.
Porque tem muita gente aí e as nossas tradições estão crescendo absurdamente, todas elas, do Ifá ao Candomblé, à Quimbanda, é o boom da Quimbanda no Brasil, né? Esses anos de 2020, dos 2020 para cá, a gente está vendo um boom da Quimbanda, né? Todo mundo está interessado na Quimbanda e tem surgido Quimbanda de todo tipo, Quimbanda de todas as maneiras, né? Isso está dando uma notícia, isso está dando um recado. Mas quem é o público que está interessando por isso? Quem é o público que está praticando essas tradições afrodiaspóricas nesse contexto de mundo, de uma era desesperadora? Pessoas desesperadas. Pessoas desesperadas, pessoas tomadas de desespero, não conseguem praticar uma espiritualidade autêntica até que abandone o teu desespero. Porque para praticar uma espiritualidade, para praticar o sagrado, você precisa estar sem desespero. Você precisa estar muito relaxado. Para você receber um orixá, para você receber uma entidade, para você ocupar-se do estado lailai, como a gente chama no Ifá, você precisa estar totalmente sem desespero, você precisa estar totalmente sem pressa, você precisa estar totalmente sem ansiedade, você precisa estar profundamente disponível para o sagrado, porque você é instrumento do sagrado, porque o sagrado faz uso de você. Uma pessoa desesperada, uma pessoa cheia de desespero, cheia de si mesmo, não tem espaço para o sagrado habitar. Então, eu tenho uma crítica muito pontual em relação a isso. Isso não me empolga, isso não me apetece, e eu fico vendo essas coisas que está aí pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu acho bizarro, eu acho extremamente desocupado de verdade, desocupado de espiritualidade, desocupado de sacralidade. Também não sou melhor que ninguém, não sou perfeito, mas também uma coisa eu posso dizer e digo com toda liberdade, que há 20 anos eu tenho dedicado a minha vida a essas tradições, tanto do Ifá, do Orixá, como as tradições afrodiaspóricas, que eu amo muito, que eu gosto muito e que eu faço questão de contribuir com aquilo que a própria espiritualidade me concede. Voltemos ao Baloaê, embora a gente nem saiu dele, mas para dizer que essa andarilhagem e os seus contrários deve nos habitar muitas das vezes, né? Sobretudo a gente poder entender o nosso estado de noite escura, o nosso estado de adoecimento, o nosso estado do deserto. O Baloaê pode ajudar a gente a superar esses estados de noite escura, de dificuldade, de deserto, de adoecimento, né? O Baloaê pode ajudar a gente a passar pela doença, né? E a curtir a doença não de forma masoquista, não de forma sádica, mas de passar pela doença como uma experiência de transformação, como uma experiência mesmo da mudança, né? De acolher o processo como mudança, de acolher o processo como maturação da jornada, né? Ainda que isso me leve à morte, ainda que isso me leve ao sucumbimento, porque morrer é viver para a ancestralidade. Nós que praticamos o Orixá, nós que praticamos a tradição antiga, o Xixelabá e os cultos antigos presentes na diáspora brasileira, nós não devemos ter medo da morte. Nós que somos devotos de Orixá, nós que somos devotos dos mortos, dos espíritos, nós não devemos ter medo de morrer. Porque nós que conversamos com os mortos, nós que alimentamos os mortos, nós que transitamos entre o mundo visível e invisível, se a gente tem medo de morrer, a nossa prática pode ser um engodo, pode ser uma mentira, ou a gente não está praticando profundamente. Devemos nos desocupar da morte. Devemos simplesmente entender a morte como um processo, como uma experiência de fechamento de ciclo e de começo de uma nova jornada. É difícil, mas começar desde cedo a entender que todos nós somos seres para a morte pode ajudar nessa dificuldade que pode nos tomar aí no entardecer da vida, né? Então, eu fui monge muitos anos, né? E não tenho dúvida que a vida monástica me ensinou essa experiência do morrer, porque o próprio ato de entrar para um monastério, vestir uma roupa toda preta, né? O nosso hábito era preto, né? Vestir uma roupa toda preta
já é uma experiência de morrer, porque você literalmente morre para o mundo, morre para os seus desejos, morre para as suas vontades. E eu fiquei 10 anos vivendo essa experiência de morte, né? De desapego, né? E de abandono total no mistério, né? Saí, né? Abandonei a vida monástica, mas a vida monástica não me abandonou. Eu acho que eu sou um eterno monge e gosto muito de cultivar esses valores monásticos que ainda são muito presentes dentro de mim. Eles são muito úteis, eles são muito caros a mim. Então eu devo muito e sou muito grato aos 10 anos que eu passei enclausurado dentro do monastério, porque isso me deu uma base, me deu uma formação, me deu conteúdo, me deu, sobretudo, formação humana, né? Para poder pisar melhor neste mundo com segurança e com firmeza. Então que o Obaloaiê nos ajude a fazer esse percurso e nos possibilite também saber habitar os contrários, saber habitar os silêncios, a totô, né? Quando não tem resposta, não desacreditar do divino, não desacreditar do sagrado, quando nenhuma resposta nos vem, quando nenhuma resposta para as nossas questões, para as nossas perguntas nos chegam, né? Às vezes você está ali diante do seu orixá, diante do seu sagrado, pedindo, fazendo a tua parte e passa meses, passa dias, aquela graça que você está esperando nunca chega. Olha aí o contrário, né? Nunca chega como? Nunca chega por quê? Em vez de você tensionar essas questões e até revoltar com o seu sagrado, jogando ele fora, abandonando, fazendo pouco caso, habitar esse silêncio, habitar essa ausência, habitar essa não resposta, a totô. Porque no contrário, na ausência de resposta, na ausência dessa suposta graça que você está almejando, pode estar a resposta que você está procurando. Muitas das vezes, aquilo que não chega para nós é aquilo que não tem que chegar para nós. E isso é difícil, é lastimoso de ser entendido, porque a gente está tão apegado às nossas certezas, a gente está tão apegado às nossas convicções, a gente está tão apegado àquilo que a gente quer por causa do nosso ego, que a gente não consegue entender a vida sobre outro prisma, sobre outras possibilidades. Inclusive a possibilidade da não resposta, a possibilidade da não graça, a possibilidade da noite escura, a possibilidade do deserto, a possibilidade do silêncio, de não ter resposta. E ainda assim perseguir, prosseguir, habitado pelo sagrado. Porque o sagrado também age no silêncio. O sagrado também funciona, também age nessa ausência. Habitar a ausência quando tudo parece obscuro, quando tudo parece sem resposta, quando tudo parece sem sensação nenhuma, você não consegue sentir o que está acontecendo. Então, saber habitar também isso, saber residir também com isso, pode ser muito interessante. E o Obaloaiê pode nos ajudar nisso, porque ele é literalmente um orixá relacionado, ligado a esse movimento da vida, a essas coisas que nos tomam de surpresa, essas coisas que nos surpreendem e nos transformam. Nos transformam porque a gente para de tensionar, a gente para de brigar com aquilo que não chega, a gente para de brigar com aquela resposta que não vem e a gente relaxa. Quando a gente relaxa, as coisas fluem, as coisas acontecem. Aquilo que os físicos da mecânica quântica vão chamar de colapso da onda. A gente precisa colapsar a onda. Colapsar a onda é sair da repetição. Colapsar a onda é sair da mesmice. Colapsar a onda é parar de insistir. Colapsar a onda é soltar. É fazer os ombros descer. Tem muita gente com os ombros enrijecidos, né? Você toca na pessoa que em cima está duro, porque a pessoa está tão segura de si mesma, ela está tão aprisionada no seu ego que o seu corpo não cede, que o seu corpo não ganha relevos, camadas, saliências, liberdade. Estar relaxado é liberdade, estar solto é liberdade. Quando você solta
você entra num outro movimento. Quando você para de insistir, quando você para de tensionar, quando você para de brigar, você entra num outro movimento. Quando você para de pedir, você entra num outro movimento, porque você continua movimentando. Porque vem agora o movimento da gratidão. Você já está pleno, você já está realizado, você já tem tudo. Você não precisa de nada, você já tem tudo. Você só precisa entender que você já tem tudo. É quando a gente começa a entender que a gente já tem tudo que a gente relaxa. Aí as coisas começam a acontecer. As coisas começam a fluir. Enquanto a gente está ali tensionando, as coisas não fluem. Então, saber habitar com esse silêncio, com essa espera, mas não uma espera que é expectativa, mas uma espera que é presença. Porque a espera que é expectativa é nociva, vai acabar com você, vai te adoecer. Você precisa de entrar num outro âmbito da espera, que é a espera que é simplesmente presença. Da espera que é simplesmente despojamento. Da espera que é simplesmente fluxo. Da espera que é simplesmente andarilhagem. E aí é onde entra o mistério de Obaloaiê. Muitas das vezes temido, porque está ligado ao cemitério, porque está ligado aos mortos. Mas além disso, o Obaloaiê está ligado às nossas dificuldades, às nossas intempéries, às nossas vicissitudes, aquilo que a gente não dá conta, aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não alcança, aos nossos limites, às nossas limitações. O Obaloaiê está profundamente relacionado a isso, aos nossos contrários, aquilo que não nos contempla, aquilo que não nos favorece, aquilo que não é a nossa maneira. Logo, isso que não é a nossa maneira é o Obaloaiê em nós, esse orixá que abandona qualquer regalia, que abandona qualquer deleite, que abandona qualquer gozo para perambular pelo mundo, acompanhado de cachorros, muitas das vezes cachorros doentes, cachorros abandonados, de andar pelo mundo com moribundos, com gente que está completamente à margem. Está completamente à margem. Andar com cachorros moribundos e cachorros que foram jogados nas ruas é uma metáfora para falar do desapego, para falar que o Obaloaiê acolhe a real natureza das coisas, acolhe as coisas como elas são. Tudo começa, tudo desenvolve e tudo termina. Quando tudo termina, de apodrecimento, elas também têm seu valor, elas também têm seu lugar, elas também têm sua energia. E é nesse momento que o Obaloaiê habita. É neste momento que o Obaloaiê comparece. Quando as coisas estão em putrefação, quando as coisas estão em deterioração, quando as coisas estão perdendo completamente o seu valor, quando as coisas estão fétidas, quando as coisas não têm importância mais para ninguém. É isso que o Obaloaiê está nos ensinando. Que neste momento, quando tudo parece desimportante, um valor real pode surgir daí. Uma riqueza incomensurável pode surgir daí. Um dito e esperado há muito pode comparecer aí. Uma fala há muito tempo calada pode surgir aí. Então, saber habitar com essa noite escura, com esse deserto, com esses momentos sombrios, pode ser muito interessante. Neste momento, pense em Obaloaiê. Neste momento, convoque o Obaloaiê. Neste momento, entra no mistério do Obaloaiê. Deste homem sagrado, desse ser sagrado, que na diáspora se cobre de palha para esconder o seu mundo. Que cobre de palha, de azê, para poder abrigar o teu mundo oculto e o teu mistério. Este homem que não quer ser visto, esse homem que não quer ser olhado, esse ser divino, esse orixá divino que não quer ser contemplado. Então ele se cobre, ele se esconde. Mas como todo mundo sabe, porque a nossa narrativa afro-brasileira nos encarregou de dizer, por trás desse azê, por trás dessa palha, tem uma beleza descomunal, tem uma beleza incomensurável,
tem uma beleza irradiante que eu e você não suporta ver, porque a gente não alcança. Então, se ele se esconde para se proteger, se ele se esconde para se resguardar, é porque o mistério não está pronto para ser visto. Muitas das vezes, todos nós precisamos nos acolher, nos abrigar no azir de Obaloaê. Muitas das vezes, muitos de nós precisamos também colocar a palha de Obaloaê para nos proteger, para nos resguardar e para nos dar tempo de melhor lidar com as nossas questões, com os nossos pormenores. Nessa terça-feira, 24 de junho, dia de São João, dia dos fogos, dia de Xangô Menino, né? Eu quero saudar o Obaloaê e pedir ao Senhor, dono da terra, ao grande Rei da terra, que nos abençoe e que olhe por nós, ainda que seja no seu contrário. Atotô Obaloaê, axé, axé de Olodumare, Olodumare, axé. Até amanhã. Tchau, tchau.